Boa noite a todos. É com imensa alegria que abro a sessão da saudade em homenagem ao acadêmico José Cruz Rodrigues Vieira, que honrou com seu brilho, seu talento e sua inteligência a Academia Mineira de Letras. Meu nome é Rogério Faria Tavares, sou coordenador da Universidade Livre da AML, função já desempenhada com brilho pelo Dr. José Cruz. Então, a minha responsabilidade é ainda maior, em suceder. Para compor esta mesa, convido como representante da família o filho do homenageado desta sessão, o desembargador José Marcos Rodrigues Vieira. Também convido para que componham a mesa, o presidente emérito da Academia Municipalista de Letras, primeiro vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais e presidente da Academia de Letras do Ministério Público, representante oficial nesta sessão do Instituto Histórico, Dr. Luiz Carlos Abrita. Seja bem-vindo, doutor Abrita. E completo a composição da mesa com o Dr. Josemar Alvarenga, presidente da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, Seção Minas Gerais. Saúdo os acadêmicos presentes, Ieda Braz Bernes e Aloysio Garcia. Também saúdo de modo especial o escritor Luiz Gifone, candidato único à vaga deixada por José Cruz Rodrigues Vieira nesta casa. O escritor Luiz Gifone se manifestará sobre José Cruz em poucos minutos no seu pronunciamento. Esta é uma sessão dedicada a celebrar a memória, dedicada a sublinhar a contribuição fundamental dada por José Cruz ao desenvolvimento cultural de Minas Gerais e ao desenvolvimento institucional da Academia Mineira de Letras, e é um momento de acolher a família e os amigos do nosso acadêmico. Esta casa é e sempre será aberta aos familiares de todos os acadêmicos que a integraram. Então sejam muito bem-vindos. Eu vou me permitir fazer uma palavra de abertura dessa sessão com foco na memória e na importância da memória, para que depois os oradores que se dedicarão especialmente a José Cruz possam enfatizar os traços da sua personalidade pública e intelectual. Então, para que essa sessão seja aberta, dando notícia aos senhores da preocupação da academia com a memória, eu me permito tomar 3 minutos da atenção dos senhores. E vou fazê-lo da tribuna, porque esta é a casa da memória, mas é também a casa da palavra, e a palavra é sempre bem acolhida por uma tribuna. Boa noite a todos, cumprimento mais uma vez o público presente, de forma afetiva e calorosa. A academia quer sempre a presença dos familiares e dos amigos dos acadêmicos neste auditório. Saúdo em especial, como já o fiz, os familiares de José Cruz, Dona Virgínia, que nos honra e alegra com sua presença, as filhas Maria Virgínia, Maria José e Maria Vitória, o filho José Marcos e sua mulher Maria Celeste. Minha palavra é breve e se destina a esclarecer, porque esta casa realiza o que se chama de Sessão da Saudade, mesmo procedimento adotado pela Academia Brasileira de Letras. Esta casa o faz porque esse é o espírito acadêmico, que desafia os limites impostos pelas circunstâncias da vida em favor da celebração da memória, porque a memória é perene. A memória é terreno fértil, no qual é possível colher os frutos da trajetória histórica e é também possível semear as esperanças do futuro.
A memória é o combustível que anima a seguir adiante. A memória é o que fica de tudo aquilo que passa. E quase tudo passa. A memória permanece conosco. Por essa razão é que se torna cada dia mais importante a permanência e a revitalização de instituições vocacionadas para a preservação da memória. Essa é certamente uma das vocações da Casa de Alfonso de Guimarães, ao lado de outras como a defesa da língua portuguesa e a promoção da literatura brasileira. Serei muito breve, mas não posso deixar de partilhar com os senhores um pouco da memória dessa casa. Esta casa foi fundada em 25 de dezembro de 1909, em Juiz de Fora, por um grupo de 12 intelectuais idealistas, que transferiu-se para Belo Horizonte, a então jovem capital de Minas Gerais, no ano de 1915. No quadro fundador da academia, os nomes preciosos de Machado Sobrinho, Belmiro Braga, Brande Horta, Albino Esteves, Luiz de Oliveira e Dilermando Cruz, no quadro dos 12. A eles se juntaram, em seguida, os 18 que fizeram a sua composição completar-se no número de 40, seguindo a inspiração da Academia Francesa. Vieram os 18. Mendes Pimentel, Diogo de Vasconcelos, Alfonso de Guimarães, Mário de Lima, Arduino Colivar, Mendes de Oliveira, Carlindo Leles, João Macena e tantos outros, cuja memória também nesta noite reverenciamos. Os presidentes desta casa deram uma contribuição fundamental para a ampliação do seu papel na comunidade mineira. O primeiro deles foi Eduardo de Menezes. Depois de Eduardo de Menezes, vieram Álvaro da Silveira, Mário de Lima, Noraldino Lima, Carlos Góes, João Lúcio Brandão, Navandino Santos, Aníbal Matos, Mário Casa Santa, Eli Menegali, Djalma Andrade, Martins de Oliveira, José Osvaldo de Araújo, e agora eu faço uma pausa, Vivaldo Moreira, nome fundamental para a compreensão do papel da Academia Mineira de Letras hoje na sociedade de Belo Horizonte, presidente que significou uma verdadeira nova era na história desta casa. Depois de Vivaldi, Murilo Badaró, Miguel Augusto Gonçalves de Souza, Orlando Vaz, Olavo Romano e Elizabeth Renault. Com sede própria desde 1943, quando passou a funcionar no andar da Rua Carijós, no edifício da Rua Carijós, a Academia mudou-se para este endereço, o chamado Rio da Cultura de Belo Horizonte, em 1987. O anexo seria construído um pouco depois, recebendo o projeto arquitetônico do arquiteto Gustavo Pena. Entre o palacete e o auditório, aí eu termino as minhas palavras, entre o palacete e o auditório circulou por muito tempo a presença vibrante, inteligente e poética de José Cruz Rodrigues Vieira, que homenageamos nesta sessão especial. Aqui, neste auditório, ele comandou várias sessões da Universidade Livre, responsabilidade que me cabe agora. É a inspiração de José Cruz Rodrigues Vieira que me serve de alento. Esta é a minha breve palavra. Muito obrigado por terem vindo. Como representante oficial do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, o doutor Luiz Carlos Abrita, que foi amigo pessoal de José Cruz, o que traz um colorido muito peculiar ao discurso do doutor Luiz Carlos Abrita. Por favor, doutor Luiz Carlos. Meus senhores e minhas senhoras, Mário Quintana ele tem um poema que ele diz o seguinte, que o segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar de nosso jardim para que as borboletas venham até nós. Era isso que José Cruz fazia. Como ele cuidava do seu jardim? Com aquela afabilidade, com aquela cultura, com aquela mansidão de sempre, aquele elemento comunicativo, afável e que a todos encantava. Na Academia Mineira de Letras, durante muito tempo, ele foi coordenador, naquele tempo nós falamos até reitor da Universidade Livre. Ele
tinha uma característica que eu cheguei a falar com ele modesto como era, falou que não. Mas às vezes a apresentação dele superava a palestra, a conferência do próprio conferencista ou palestrante. A gente ficava mais encantado com as palavras dele do que propriamente com aquela do conferencista, porque ele dava aquele brilho, porque ele abrangia, a sua obra abrange uma coisa, um trabalho imenso, porque incursões na história, os 3 volumes sobre a Inconfidência, 3 volumes sobre a Inconfidência Mineira, são referência para todos nós. Os 3 volumes também de obra poética, outros livros que ele publicou, que mais ele publicou. Todas as obras dele têm esse toque essencial, que estão colocadas nos altiplanos do espírito e atingem o absoluto. Então, nós todos tínhamos admiração por ele. E ele era, eu considerava, eu acho que ele era meu amigo pessoal. E a emoção maior, eu quero dizer aqui, emoção, se não me engano, se não a maior emoção, mas talvez a das maiores emoções foi quando ele viu o filho assumir o cargo de desembargador. Eu estava no Tribunal de Justiça e depois da solenidade puseram uma corda de isolamento lá e ele estava na cadeira de rodas e me chamando para ir para lá para cumprimentar. Eu falei, já vou para lá. Eu nem queria cumprimentar, você não quer. A alegria estava estampada no rosto dele. Parecia que ele estava realmente no sexto do céu, porque aquilo, uma realização que ele ficou, eu entendo como deve ter sido uma das maiores emoções da vida dele. Eu o visitava na rua Professor Estevão Pinto, ele sempre daquela mesma maneira. Então, esses homens que precisam ser lembrados. O homem, que na realidade, Fernando Pessoa já disse que ninguém se lembra do comerciante da antiguidade, mas todos se lembram de um filósofo, de um geômetra maduro, de uma pessoa que se dedica às artes, às letras, à poesia. Então, essa pequena homenagem, eu não quero abusar do tempo aqui, a José Crux é mais do que merecida, e esses eflúvios positivos que ele nos traz agora servirão para nós sempre eternamente. Muito obrigado. Ouviremos agora a manifestação do escritor Luiz Gifone sobre José Crux Rodrigues Filho. Boa noite. Boa noite. Dizem que nós, os escritores, pela razão ou por instinto, buscamos a eternidade. Deve haver um fundo de verdade nessa busca. O presente momento comprova. Estou aqui para falar de um homem que há pouco nos deixou e não cheguei a conhecer. Não o conheci pessoalmente, é verdade, e não cheguei a conhecê-lo. No entanto, sei quem ele é. Ele está presente entre nós, mais que presente. Ele se pereniza entre nós com sua palavra, com sua criatividade, com seu gênio. Ele nos fala com o espírito explorador dos segredos das coisas simples, com sua crença em valores humanos, com seu valor às tradições mineiras, com sua inventividade que o levou do conto ao romance, da crônica à história. A força das primeiras quadras que escreveu aos 16 anos adere-se ao vigor do primeiro soneto aos 18, soma-se ao primeiro protesto político aos 20, avança a vida fora como viajante que saúda a encantadora Paris aos 75 anos. É o mesmo homem que menciona a lúgubre agonia da escuridão aos 76 e, no entanto, reage em seguida para escutar o eco bendito da esperança, com o qual encerra sua obra. É a permanência da palavra que nos permite tudo isso. Ela possibilita que eu fale de um homem que só existe em meu pensamento, cuja personalidade construí através de seus textos, sobretudo os poemas e os romances, cujo talento aprendi a admirar tão logo comecei
a percorrer as páginas que nos legou em verso e prosa. As eternidades humanas são breves, senhoras e senhores, pois breve é a nossa passagem pela vida. Nossas obras, no entanto, ficam. Scribendi Lunus Finis. Cara acadêmica Ieda Prates Bernes, caro acadêmico Luiz Garcia, caro acadêmico Rogério Tavares, senhores componentes da mesa, prezada Virgínia Moretson Rodrigues Vieira, prezados embargadores José Marcos Rodrigues Vieira e Maria Celeste, caras Maria Virgínia Vieira de Almeida Sampaio, Maria José Rodrigues Vieira, Maria Vitória Vieira Bonite, senhoras e senhores. Esta sessão da saudade homenageia José Cruz Rodrigues Vieira, Belo Horizontino, que serviu a boa parte de Minas Gerais como advogado, delegado, redator e assessor da Assembleia Legislativa, prefeito de Muzambingue, prefeito de Formiga, diretor-geral da Câmara Municipal de Belo Horizonte, professor de português e história, entre tantos outros ofícios a que a vida o conduziu. Casado com dona Virgínia Moretson Rodrigues Vieira, aqui presente, teve 4 filhos, Maria Virgínia, Maria José, Maria Vitória e José Marcos. É, contudo, como membro que foi da Academia Mineira de Letras, que hoje nos reunimos para saudar sua memória. Ele ocupou a cadeira 33, que tem como patrono Edgar da Mata Machado, como fundador Mário Magalhães e como sucessores Aires da Mata Machado Filho e Nancy Araújo. Foi eleito em 5 de setembro de 1996, portanto frequentou esta casa por praticamente 20 anos, durante os quais ocupou cargos relevantes, por exemplo, o de reitor da Universidade Livre. José Crux foi autor de muitos talentos. Escreveu livros de crônicas, do dia a dia e um livro de contos, Meu Velho Urso, publicado em 2013. Ao debruçar-se sobre a Inconfidência Mineira, produziu um longo e profundo trabalho sobre o nosso Tiradentes e 106 outras personalidades que estiveram, de alguma forma, envolvidas com o Levante. Os 3 volumes da obra Tiradentes, a Inconfidência diante da História, mostram o grande pesquisador e erudito que havia em José Cruz, com centenas de citações de outros autores ao corroborar ou contestar as opiniões próprias e alheias. É um trabalho de fôlego de historiador competente. São mais de 1.200 páginas nas quais ele destrinça todo o movimento, do berço da revolta contra os portugueses ao enforcamento de Tiradentes e dos posteriores desdobramentos. Havendo hipóteses, contesta outras, sempre em defesa do protagonismo de nosso alferes Joaquim José da Silva Xavier. Aos demais, confere o papel de coadjuvantes e defende essa tese ferrenhamente. Com humildade, José Crux se definiu como historiador autodidata ou historiador de província. A obra fala por si e desfaz a humildade por desnecessária. Sua contribuição foi imensa para melhor se entender o marco principal da história mineira, como por certo poderão atestar seus colegas do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, ao qual também pertenceu. A leitura de Tiradentes, em Confidência diante da História, resume a visão de um homem que bebeu nas fontes primárias e secundárias da Inconfidência e tão bem nos conduz através dos meandros e desfechos da atuação de tantas personagens que até hoje habitam o nosso imaginário. Nosso homenageado também foi romancista. Pegou nos 2 volumes, ambos com temática similar, a amizade sincera, a toda prova, o culto aos valores humanos consagrados, o respeito à tradição, a busca do amor, às vezes romântico, às vezes idealista, sempre com o confronto e atenção necessárias ao desenvolvimento da literatura. O primeiro dos romances, publicado em 2011, chama-se Eu Quero Acordar à Madrugada, em que a história dos pracinhas e da Segunda Guerra, a política da época, as músicas, as musas, a mentalidade, os costumes, as brigas entre o UDN, PSD e PTB, os poucos partidos que os votos eram então despejados, os anos posteriores da Era Vargas e as disputas do futebol, tudo isso mesmerizava o Brasil. Muito mudou, é verdade, para tudo continuar o mesmo,
nosso país. No romance, 2 décadas de história são vividas pelos protagonistas da classe média e também dos setores menos aquinoados pela nossa sociedade, como os amigos Alberto e Estevão. O estilo é direto, sem grandes arroubos literários, é verdade, mas entrelaça enredos e tramas com esmero e competência. Obtém-se o resultado semelhante à malha do tricô, as linhas e pontos superpostos, brota do texto o retrato de uma época que se foi, porém, como também dito antes, está viva para nós, que não a conhecemos através da palavra, através da literatura. Ave palavra, ave literatura. O segundo romance, publicado em 2013, se denomina O Almejado, comparação entre as vidas de 2 pais, Roberto e Ingrácio, e seus 2 filhos, ambos batizados como Jorge, separados por grande desnível social. Roberto e seu filho são profissionais de sucesso em Belo Horizonte. Os outros 2 são pescadores da Bahia, o que não impede o surgimento de uma forte amizade entre eles, que se traduzirá no resgate do Jorge Baiano quando se envolve num assassinato em legítima defesa. Além disso, os belo-horizontinos ajudarão o Jorge a resgatar seu barco, o Almejado, que dá título à obra. Novamente, amizade sincera, dedicada, desprendida e a busca de um amor ideal fazem o pano de fundo para o romance. Pelos detalhes dos processos judiciais, José Cruz colocou um pouco de sua vida profissional no romance. Pela riqueza dos detalhes, talvez até certas reminiscências biográficas tenham escapado para algumas páginas. A obra poética de José Cruz merece uma análise mais detalhada. Ela é longa, inicia-se em 1936, quando o acadêmico ainda era adolescente, com 16 anos apenas, e prossegue até 1997, quando completava 77 anos. São, portanto, 61 anos de profícua e contínua produção. Sua carreira se inicia balizada pelo lirismo do jovem e romântico, aos 24 anos compôs Dor do Amor Perdido, com os sentimentos tão comuns à idade, bem como Um Dia que Meus Dias Dominou, pleno de arroubos ao amor. Em oitavas do soneto de Camões, insere um soneto de Luís de Camões em 14 oitavas de sua lavra, em portentosa criação dentro da criação, uma inventividade totalmente diferente daquela dos dias de hoje, em que tais práticas assumem aberrações ou mero plágio. Recriar, como José Cruz fez, é arte. Copiar, como muitos fazem atualmente, é mera falta de talento. Também digno de menção é seu soneto de 1941, Quem Responde, no qual dialoga com o eco, extraindo bela sonoridade dos versos. A partir do final da década de 40, sua poesia muda. José Cruz abandona a métrica e a rima e compõe versos livres com os quais ficaria pelo resto da vida, sujeito, contudo, a eventuais recaídas. Aliás, algumas vezes ele sente saudade dos versos alexandrinos que abandonou, pois, diz ele, o tempo é vertiginoso e o bardo compõe correndo. E lamenta em 1951. Entretanto, com tristeza, pouco a pouco sou esquecido, e os bichos roem, danados, meu dicionário de rimas. Enquanto isso, brota e cresce a temática que o perseguirá a vida fora, o tempo, sua passagem inexorável, a luta para vencê-lo. Em Noturno, Crux lhe declara a guerra. Penso que o tempo morre, que o tirano passa, que perderá essa guerra e será meu escravo. De batalha em batalha, o tempo vence o poeta. Ele se assume precocemente um velho, tema ao qual retornará com frequência enquanto celebra a natureza, a vida, o amor, além da infância e da juventude perdidas. A síntese de seus sentimentos se encontra em 3 Lágrimas, de 1959, à beira de se tornar quarentão. Lágrima de criança é arco-íris de chuva passageira. Lágrima de jovem é estrela que rompe o céu nublado e brilha um instante. Lágrima de velho
é gota semente de orvalho novo para fecundar a vida. A partir dos anos 70, o amor por Minas Gerais em muitas de suas cidades se impõe. Seja sobre Belo Horizonte, Ouro Preto, Sabará, Catas Altas e muitos outros lugares de seus livros, no fundo da Bateia e Praça da Liberdade. José Crux encontra o próprio caminho na vida, traça a sua estrada, enfrenta o tempo, enxerga nos netos a descendência e a perenidade, dá conselhos ao filho e lhe pede para compreender as impertinências do pai, na verdade, um pai extremamente amoroso. O amor que tenho no fundo do meu peito é agora muito mais puro, muito mais santo. É um amor silencioso que embranquece os cabelos. Também a filosofia e a poesia, com a sua gravidade natural, descem até o livro No Fundo da Bateia, onde encontram a dúvida. O vento anuncia a madrugada, gemendo talvez imenso, cansado, exausto, universal, e a coruja, a filosofia, espera com a paciência dos sábios a hora e a vez, talvez da certeza. Garimpeiro de 1000 jornadas, no fundo da bateia, ficou enfim puro, inigualável, o diamante, a poesia. Crux liberta-se uma vez mais e canta o mundo, o beija-flor, o ipê florido, a aurora, a praça da liberdade, seu coreto, as palmeiras, os filhos, a madrugada, os netos, as crianças, a Serra do Curral, as cidades brasileiras e mesmo estrangeiras, como Paris. A velhice, todavia, o cerceia, percebe o fim, a fé o sustenta, fé inabalável, outro traço de sua trajetória lírica. O mundo também o decepciona, sobretudo os políticos. Assim encerra o soneto da desilusão de 1984. Dinheiro, cargos, posições, amores mercadejam, barganham com ousadia e são da pátria os eternos salvadores. Faz 32 anos que o nosso homenageado escreveu este poema. Acertou em cheio, nada mudou no cenário brasileiro. A descrença e a tristeza se tornam companheiras assíduas na estrada do poeta sessentão. Novamente resume em versos, em 1989, os temas de sua preferência no poema Na Esteira do Meu Barco. Nem peixes, nem gaivotas, nem marinheiros souberam, nem pescadores descobriram, nem mesmo estrelas avistaram o porto que tanto busco. Sou um marinheiro sozinho, que navega dia e noite, a mão no leme da vida, a bússola do coração, triste, tão longe do amor. Seguem-se novas recordações da infância e da juventude em Belo Horizonte, bondes, o primeiro trólebus exposto na Praça 7, feira de amostras, mercado velho, corte de carnaval na Afonso Pena, a procissão do Senhor Morto saindo da igreja São José na Semana Santa, as visitas ao tão querido córrego do Acabamundo, por coincidência, bem próximo de onde ele iria morar por tantos anos. Essas reminiscências pairam sobre os longos poemas Os Velhos Também Amam e Idos e Vividos. Senhoras e senhores, estamos aqui para celebrar a memória deste acadêmico emérito que foi Luiz Rodrigues Lira. Ele celebrou a palavra em suas diversas formas de prosa e poesia. A palavra também o celebra nessa sessão da saudade. Que palavra escolheríamos para melhor celebrá-la? Ele mesmo nos dá pistas para encontrá-la. Ela está em seu último soneto publicado, Eco Bendito, de junho de 1997, pouco antes do AVC do Vidigal. Caminheiro, levanta-te da queda, ergue os olhos ao alto da amplidão e rumo à aurora segue, vai, avança, nem espinho, nem vala a marcha veda. Quando teu canto esmaga a solidão, o eco bendito escutas da esperança. Por outro lado,
A mesma palavra inaugura seu primeiro poema 61 anos antes, aos 16 anos. Mas disso tudo descubro uma nova semelhança. Da tristeza da saudade nasce sempre uma esperança. Aqui se encontram o jovem e o idoso, o caminhante em início de carreira e o poeta consagrado. Nesta sessão da saudade, José Crux nos revela o princípio e o fim, a esperança, a palavra síntese de sua obra. A esperança é irmã do sonho, a matéria-prima que todos somos feitos. A vida é sempre esperança, senhoras e senhores. Há sempre esperança. Obrigado. Muito obrigado ao escritor Luiz de Fone pela belíssima manifestação em celebração da memória perene do acadêmico José Crux Rodrigues Vieira. Eu lembro a todos de que essa sessão está sendo gravada para que possa incorporar-se ao acervo audiovisual desta casa e servir de consulta aos pesquisadores, aos estudiosos da literatura e da poesia. Vamos ouvir agora a manifestação de José Carlos Machado Vieira. Boa noite a todos. A saudação inicial dirijo ao acadêmico Rogério Faria Tavares e estendo a todos os acadêmicos aqui presentes, a acadêmica escritora laureada Ieda Bratsberg, também uma grande saudação afetuosa, admiração pessoal pela sua obra, com muito carinho que eu quero registrar. E, sem maiores extensões, eu vou iniciar a minha palavra sobre o caro tio José Crux, irmão do meu pai, Geraldo Vieira, me lembrando de uma entrevista em que José Saramago, certa feita, afirmou: a epígrafe que coloquei no romance Todos os Nomes, que é retirada de um livro que não existe, o Livro das Evidências, diz o seguinte: conheces o nome que te deram, mas não conheces o nome que tens. É uma convicção profunda minha. Não sabemos o nome que temos. Sei que me chamo José Saramago. Mas o que isso significa? Quem sou eu de fato? Quando esta casa de Alfonso de Guimarães nos acolhe para mais uma sessão da saudade, e cá estou eu, outro José, posto que também o sou, a me indagar quem devo ser aqui e agora, me deparo com o desafio aceito de dizer um pouco sobre o querido e saudoso José, o Crux, o José Crux, o meu tio Crux. Faço uma chamada breve de ausentes queridos. Domiciano e Alvarina, sua descendência, Francisca, Benjamin, Maria Hermogina, Eponina, Maria da Conceição. Domiciano e Francisca, sua descendência, Lúcia, Naim, Fani, Ivon, Sofia, Manuel José, Maria de Loreto, Geraldo, Francisco Rubens, Rafael, Antônio José e José Crux. A essa chamada nominal de tantos ausentes importantes, atribuí a tarefa de situá-lo em tempo e espaço não físicos, apenas mensuráveis pela nossa memória afetiva. Assim driblamos a genealogia e apenas o referimos no seio de uma família numerosa, fazendo simbolicamente esta chamada nominal aos ausentes, seus pais e irmãos. Faço aqui o caminho, portanto, inverso ao de Saramago, na citada obra. Lá, nome citado é apenas o do José, modesto escriturário da Conservatória Geral do Registro Civil. Cá, a profusão de nomes que evoco representa toda a riqueza do ambiente humano em que nasceu e foi educado José Crux Rodrigues Vieira. Filho de pioneiros que se transferiram para a nova capital Belo Horizonte, ele foi o caçula de uma família em que as tradições mineiras, profundamente arraigadas, floresceram marcadas pela sólida vocação à erudição e à dedicação ao magistério. Principiando pela sábia figura de seu pai, professor Domiciano Vieira,
farmacêutico, reitor do ginásio mineiro, inspetor-geral do ensino, depois médico. Último a ela chegar, último da Irmandade a partir. O último dos paraúnas. Breve parênteses. Paraúnas é como em família nos denominamos, porque todos frequentamos na antiga Avenida Paraúna, hoje Getúlio Vargas, o casarão onde nossa avó Chiquinha, Francisca Tiburcio Vieira, como matriarca que era, nos recebia a todos com carinho, história e muita verdade para nos contar e ensinar. Falando em Paraúna, Paraúna, mais que nome, é um estilo de vida. É casa que nunca some, é memória envelhecida. Multiplica-se em tantos os nomes, sem a unidade perdida. Ora fala com os santos, ora é berço do saber. Tão simples, original, que a todos desconcerta. Mas o que importa, afinal, é que não estamos sós. Haja Tiburcio e Vieira. Paraúna somos nós. Ultrapassemos então agora o que esses nomes puderam nos dizer e voltemos ao nosso José. Quem teria sido então, de fato? Sua obra dela não me atreverei a falar, tanto pela resignação com que devo assumir minhas limitações relativas à competência técnica, quanto pela certeza de que seu autor, tendo tomado assento como acadêmico desta casa, a teve devidamente reconhecida, validada e muito valorizada por todos os seus pares. Falo perfilando-me junto ao grupo familiar, em que somos reunidos a nossa querida tia Virgínia e aos seus filhos, caros primos e a sua descendência. Somos um numeroso e, novamente, sem nomes, grupo de sobrinhos, sobrinhos netos, sobrinhos bisnetos, primos, amigos, companheiros, colegas, tantos. Um grupo, digamos, que por todo sempre estará reunido pelo fio desta saudade. Saudade do marido, do pai zeloso, que foi, do bacharel em direito, professor e intelectual, que sempre se destacou pela sensibilidade e erudição, brilhando por onde militou e deixou suas marcas, tanto na vida pública como na iniciativa privada. Saudade do tio, do primo, do amigo, do companheiro. Saudade do Crux, do José Crux, do riso aberto, da simplicidade de uma inteligência dinâmica e versátil, da lealdade à amizade e do compromisso com a fé. Ironicamente, relativamente pouco tempo após a sua posse nesta casa, num revés, acometido de mal súbito, aguerridamente a ele sobrevive. Melhor dizendo, vive, ainda mais corajosa e intensamente. Como que amordaçado pela decorrente afasia que ele ficara, entre outras sequelas inevitáveis, ele bravamente se supera, se restabelece e constrói, em linguagens alternativas, sua nova comunicação. Com sua mulher e filhos, também guerreiros lado a lado, solidamente apoiadores e estimuladores, tem novas publicações aqui lançadas e nos encanta pela permanência na alegria, na resiliência, na fé. Puro savoir-vivre. Agora talvez me entendam na intenção de buscar Saramago, todos os nomes ou nenhum nome. Um acadêmico que tem subitamente caçado seu direito à palavra, sua livre expressão simbólica através dela, falada, e que transcende tamanha castração, este sim nos provou, um imortal. Muito mais que nosso xará personagem do mestre autor lusitano, soube ir e vir com seu filho de Eliade no interior, sem se deixar perder. Com força exemplar, terminou sua existência, ao que me parece, aproveitando a cada instante para, se revendo, reconstruir-se, reeditar-se, até sua poesia nos levou. Depois, partir em paz. Falando agora pelo grupo do Sem Nome, que aqui virou o grupo da saudade,
Faço agora uma chamada final em que evocarei do presente a abertura ao futuro. Certos, muito queridos, todos os nomes: Tia Virgínia, Maria Virgínia, José Marcos, Maria José, Maria Vitória. A vocês, dedico agora um singelo soneto de um também saudoso amigo e colega, pioneiro da psicologia e seu ensino em Belo Horizonte, o professor Recípio da Cunha Lobo, que bem nos falará aqui o que tio Crux também poderia, nesta hora, dizer a vocês. Meu filho, enquanto fores um fedelho, acalentar-te-ei nos ternos braços. Mas quando fores homem e eu velho, que se desfaçam logo os nossos laços. Espero não causar-te embaraços na tua vida, não meter bedelho. Nem quero que tu sigas os meus passos, porque não quero ver-te mero espelho. Saber que sou a tua origem basta, e basta que perpetues a casta dos meus, que em ti dei continuidade. E, quando a morte ao caminho que trilho puser um fim, eu deixo em ti, meu filho, o começo da minha eternidade. Muito obrigado, boa noite. É praxe, a tradição na sessão da saudade que a palavra seja franqueada ao público que, querendo, pode manifestar-se. Peço apenas que falem no microfone, porque estamos gravando a sessão para que ela fique para a nossa história e para que se integre ao acervo desta casa. A palavra está franqueada. É a palavra afetiva, amorosa, não se intimidem, é a palavra espontânea. Eu vou só acrescentar um detalhe. Perfeito. Eu me lembrei agora, não deveria passar batido, que é o significado da data de hoje. Para a Igreja Católica, é o dia da exaltação da Santa Cruz. Olha, e para nós, o aniversário de Cruz. Hoje ele faria 96 anos, não é isso? Não me engano. Isso se chamou Crux, José Crux. Não foi à toa. A tradição católica da família aí está muito bem representada pela celebração da cruz, a exaltação à Santa Cruz. muito obrigado. Esta é uma informação que me surpreende. Eu, quando marquei esta sessão, não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Então, a vida é um mistério profundo, aqui devemos todos nós nos render. É isso? A palavra está franqueada e vamos ouvir o Dr. Josemar Alvarenga, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, na sequência, Maria Vitória. Boa noite a todos. Eu cumprimento ao reitor da Universidade de Rio. Nós estamos no Rio da Cultura de Belo Horizonte, essa Casa da Palavra, uma homenagem prestada a José Crux Rodrigues Vieira. Isso é de fundamental importância. E importante que se grave o que eu vou dizer. A Austrália tem uma cultura de 70 mil anos. O povo autóctone da Austrália, com a introdução de um presídio, uma casa de punição da Inglaterra, da Holanda, da Austrália, da Holanda, em 1775, impôs um regime a esse povo australiano, o autóctone, que vivia no deserto, que utilizava as precárias condições de lá haver, se mantinha com vida, e viveram uma cultura de 70 mil anos. Em 1996, foi excluída uma lei que dizia o seguinte: na Austrália não existem humanos. Essa população foi reduzida a 1% da população australiana pelo descrédito que se impôs a esse povo, por lhes tirar a língua, por lhes tirar a história, por destruir os heróis, os
transformarmos naquilo que o colonizador queria que fossem e não que eram. Essa casa é uma preservação de cultura. E, em sendo assim, é uma história, uma casa de história. O povo que não preserva a sua língua, não existe religião que não tenha um Deus verdadeiro. Como não existe povo que não tem o seu herói, como não existe nação que não tenha grandes e vitoriosos embates que fizeram construí-la. Aqui nós estamos construindo a nação. Reconstruindo, será? Ajudando a edificá-la, tem que ser, nesse mundo converso e adverso, de falta de referências e de valores. Hoje falou que é dia da cruz. O que significa a cruz? Significa sacrifício. Não acredito no Cristo sacrificado, acredito no Cristo glorificado. É dia de glória, porque é daqui que nós construímos alguma coisa. A Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, mais até que muitas das academias, vou lhe citar um exemplo, difunde, preserva essa língua. Ela é cinquentenária, fundada em São Paulo pelo professor, um cirurgião do Paraná, Eurico Branco. Não sei se os senhores sabem, na região de mineração de nióbio, no norte do país, principalmente na região de Roraima, no Amapá, os terrenos estão invadidos pelos cultores da língua inglesa, as potências mundiais, e você só consegue atravessar aquelas terras se você fala inglês ou Nhangatu. Nhangatu é chamada língua pátria que em 1750 como é que chama? De Portugal, o grande primeiro estadista português, Marquês de Pombal, proibiu que se falasse no Brasil e introduziu o português em Portugal como língua oficial. Era a mistura do Tupinambá com língua africana, e algum resquício, não se falava o português, não, falava-se o galês. Lembra que o Brasil foi descoberto em 1500 escreveu Lusíadas. Pois bem, esse Nhangatu é falado no Vale do Amazonas, desde as Guianas até a Bolívia, se fala em Nhangatu. Nós, com a Sobranos, conseguimos introduzir 3 entidades que funcionam lá, divulgando a língua portuguesa. Então, se os senhores prestarem atenção, nós aqui vivemos num país completamente diferente do país do norte. E esse Brasil precisa cultuar a sua língua, e o povo precisa cultuar a sua história, os seus heróis. José Cruz é um herói e é parte dessa história. Muito obrigado. A solenidade veio a ser marcada no primeiro aniversário em que ele não está presente aqui com a gente neste plano. Mas de certo, lá de cima, ele está muito feliz, né? E em função disso, eu gostaria que propusesse a todos que nós cantássemos parabéns para ele, né? Porque ele está conosco na imortalidade, né? Que essa casa tanto trouxe a ele e que tanta alegria ainda nos dá. Então, gostaria que juntos cantássemos um parabéns bem íntimo, bem caloroso, né? No primeiro aniversário do José Cruz como imortal, de fato. Parabéns.
Mais alguém quer se manifestar? Poeta? Muito bem. Ouviremos então agora as palavras do Dr. José Marcos Rodrigues Vieira, filho do acadêmico José Cruz Rodrigues Vieira. Magnífico reitor da Universidade Livre, acadêmico Rogério Faria Tavares, a quem agradecemos de coração a homenagem justa, mas do mesmo modo pleno de significado e de perenidade nos anais da casa de Alfonso de Guimarães. Dr. Luiz Carlos Abrita, cuja alocução maravilhosa também agradecemos, aqui falando pela Academia Municipalista de Letras e pelo Instituto Histórico e Geográfico, Dr. Josemar Alvarenga, pela Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, que nos encantou com a sua fala, meu caríssimo e dileto primo José Carlos Machado Vieira, que nos comove com o dom da palavra e que acabou de recitar seus versos sobre a casa de Vovó Chiquinha, que só existe na saudade. Caríssimos acadêmicos presentes, prezados advogados, caros amigos, minha esposa, meu enteado, minhas irmãs, minha mãe, caríssimo doutor Gifone, que fez uma abordagem magnífica sobre a trajetória de vida e de inspiração em verso e prosa de José Cruz Rodrigues Vieira. Para mim, suprema honra ocupar esta tribuna, onde meu pai várias vezes falou, e aqui falar, para muitos tutelares, alguns aqui representados, caso de Vivaldo Moreira com seu filho, José Maria Couto Moreira, caso de Joaquim Afonso Moretson, aqui representado por Cláudio Moretson, meu prezado aluno Matheus Caseca, que aqui representa a casa de Afonso Pena. Minha primeira palavra haveria de ser de agradecimento ao ex-presidente Olavo Celso Romano, que dirigiu palavras de corpo presente no momento da despedida de meu pai, velado aqui na academia. Não pude eu agradecer na oportunidade, dados os atrasos da empresa funerária, o que muito nos desagradou. Na oportunidade, Olavo Romano recitou uma bela poesia de meu pai, um soneto, decassílabo, ceifado praticamente pela metade, com um verso repetitivo do começo ao fim. Uma das joias que meu pai escreveu, dizendo sempre uma variedade de frases iniciadas pela expressão do teu sorriso. Ele naturalmente se dirigia à minha mãe, à nossa mãe, ter aprendido com o Senhor, sem nenhum favor, oceano de cultura. Eu vou ler algumas palavras
dada a importância do momento para mim, procurando conter a vontade de falar livre do texto. Celebram-se hoje os 96 anos de cruz, muito bem lembrados por José Carlos, nascido ele na data da exaltação da Santa Cruz. Nome que deve ao latinista Domiciano Rodrigues Vieira, professor do ginásio mineiro. Nome que, aliás, se trouxe a ele um orgulho e uma permanente devoção, também lhe trouxe a preocupação de nunca ser escrito corretamente. E nos pedia encarecidamente que não passássemos o nome à frente, porque bastava ele dificuldade com as grafias, as mais variadas, ninguém supondo que se tratasse de latim. Nós todos da família sabemos de uma espécie de ceifa que uniu pai e filho ao longo da vida. E aqui faço uma homenagem a Valida, ouro-bretano ilustre, nossa prima, Ana Maria Andrade, Moretson Andrade, e no nome dela reverencio a família Moretson de minha mãe. Em 1957, de trem, meu pai me levou pela primeira vez ao Ouro Preto. Essa primeira vez se transformou em milhares de vezes, sem nenhum exagero, invertendo-se apenas o condutor e o conduzido por força das circunstâncias. Papai teve que inverter o dístico latino duco, não duco, dado o acidente vascular cerebral. E a nossa ligação a Tiradentes é muito viva. Papai teve o cuidado de destacar alguns aspectos do drama histórico que são obscurecidos. É importante que se diga que nós, brasileiros, quase todos, temos uma criminosa mania de autocrítica, como se não pudéssemos de maneira nenhuma ter heróis. Temos que escarnecer da pátria. Ora, grandes escritores fizeram isso, como Joaquim Norberto de Souza e Silva e Capistrano de Abreu. Capistrano de Abreu, pelo silêncio absoluto, nem menciona Tiradentes. E Norberto, com a fina crítica, e Cruz deu o perfil ao Alferes. São 3 passagens muito bem estudadas na obra da Inconfidência, que vem a ser uma espécie de palingenesia da devassa, porque o autor confronta os diversos interrogatórios e deles extrai a verdade histórica, procurando o que há de comum e, portanto, mais fiel à origem. E a obra, também estudando os personagens, seu devotamento à causa, ora maior, ora menor, quando Levi no plano, os autores do drama Dramatis Personae, Tiradentes e os outros. Por que os outros? Porque Tiradentes se agiganta. Há quem diga, como é o caso de Norberto, que Tiradentes seria pobre, sem respeito
e louco. Não era pobre. Longe de ser o mais rico dos seus confidentes. Porém, tinha um patrimônio considerável entre eles. Não era sem respeito. Tinha valores, e valores que foram escamoteados por vários historiadores, e ainda hoje o são. Louco, talvez. Ensandecido, sim, pela liberdade. Mas o que ocorre é que a Inconfidência tem 3 passagens que dão a dimensão do herói. Isto é de Crux. A figura do embuçado, por outros chamado de mascarado de Vila Rica, diz Crux, falava pela voz da história. Por quê? Foi avisar aos conjurados: Tiradentes acabou de ser preso no Rio, não há esperança, fujam, queimem todos os papéis. Havia de ter a maior responsabilidade Tiradentes no movimento. Se não era o líder do movimento, seguramente tinha um papel fundamental a empreitada de maior risco, porque não restava nada ao movimento com a prisão de Tiradentes. Só isso já seria o bastante para revelar a dimensão da personagem histórica. Mas, mais do que isso, no quarto interrogatório, Tiradentes confessou. Por que não confessou antes? Porque havia um ajuste entre os réus de negarem o movimento. E assim procedeu ele até o 3º interrogatório. Mas a partir do 4º interrogatório, com a acareação, vendo-se traído e assistindo àquele espetáculo degradante de uns culpando os outros e se exculpando, chamou a si a responsabilidade do movimento, como se os demais fossem inocentes a quem pervertera. Tiradentes, portanto, cresce na desgraça, e assim vai até o final. A Joaquim Norberto pareceu que Tiradentes houvesse arrependido pelo fato de caminhar para o cadafalso em oração, naquele momento de transporte ao Altíssimo. Ele era muito religioso. A bandeira de Minas Gerais é a alusão à Santíssima Trindade. E Norberto diz: prenderam um patriota, executaram um frade. Por quê? Haveria de necessariamente Tiradentes gritar pela liberdade? Esse pode ser, sim, o fim de alguns heróis, mas não há arquétipos. Tiradentes considerou que aquele momento já pertencia a outra esfera. Ele já havia cumprido a sua função. E isso não diminui de maneira alguma o vulto do herói. Mesmo porque Norberto não poderia ter escrutado o raciocínio de Tiradentes e chamar de verdade histórica uma ilação do agrado de monarquistas, porque Tiradentes seria republicano, é algo que precisava ter a devida reprimenda. E Crux fez isto. Seria o suficiente
para estar consagrado. Foi a obra que o trouxe para a academia e, a partir dela, publicou toda a sua obra de prosa e de verso. E por falar de versos, tantos versos, coincidentemente, sobre Vila Rica, há algo que pode ser lembrado. Eu responderia a Olavo Celso Romano, que leu a poesia e recitou a poesia com a magia da sua palavra, que tanto me chamou a atenção pelo fato de o resto poético se ver reduzido a meio verso, sempre, com uma outra, que também homenageia a nossa mãe, em algo que tem como inspiração a cena do balcão de Julieta Shakespeare. Teus olhos são meigos, sentiram na vida, e a vida sentiu feliz junto a ti. Teus olhos são meigos, sentiram isentos. Teus olhos, meus sonhos, meus doces momentos são lindos, são doces, são poemas, querida, e falam, que dizem, dizer vou aqui. Teus olhos tão belos, que frases murmuram, e como é sublime o sentido que tem. Teus olhos cintilam com luzes tão vivas, meus versos a eles são chamas votivas, as lindas estrelas que alegres fulguram, algumas estrelas inspiram também. Teus olhos tão meigos não falam comigo, só com eles conversam os astros radiantes. Poesia, penetra essa voz das estrelas, ouve, entende esses olhos que cantam tão belas canções e baladas de algum bardo antigo, de jogos florais, estelares, brilhantes. Teus olhos tão meigos, teus olhos tão puros, teus olhos tão belos, teus olhos tão lindos, teus olhos tão doces, teus olhos tão ledos, teus olhos que dizem amenos segredos, teus olhos clareiam meus sonhos escuros, teus olhos oásis na vida sorrindo. Teus olhos, Cielita, são minha alegria. Teus olhos tão cheios de vida e calor refletem, fulgindo toda a natureza. Teus olhos são flores dizendo beleza. Teus olhos são bardos dizendo poesia, e são minhas liras que dizem amor. Há instantes atrás, Dr. Gifone fez alusão a uma poesia feita para o filho. Também há uma poesia feita para as Três Marias, cada uma celebrada. E isto é muito bonito e muito leve. Ó, minhas Três Marias, Marias de minha vida, tuas vozes, teus sorrisos, quero ter sempre comigo. A primeira desabrocha, é rosa que vai florir. E enquanto estuda e sonha com um violão confidente, já alguns príncipes a espreitam, por onde passa, aonde vai. Minha Maria Virgínia, a primeira que ganhei, moreninha de olhos vivos, vem pentear a franjinha, enquanto vai demonstrando uns teoremas e pensando numa cortada de vôlei ou em algum mancebo que anda a espreitar janelas. Ó, nesse coração que se abre para os 15 anos, conserva, filha, um cantinho, um pedacinho para o papai que envelhece. A segunda é delicada, e só 8 vezes viu os ipês florirem. Maria, do nome meu, bonitinha e vaidosa, amiga do espelho, ensaia uns passinhos de balé e vem falar comigo com ar de desafio. Quem é mais bela, a Jaque ou eu? Tu serás sempre mais bela,
minha primavera encantada, de histórias de Cinderela, se fores sempre meiga, sempre pura e delicada, a vida te dará flores. Ah, guarda uma florinha, ao menos uma, para o papai que envelhece. A terceira é um cisquinho, miudinha e levadíssima, rainha absoluta, Maria de 2 aninhos, Maria que é Vitória, Vitória do meu amor. Cresce, filha, vence sempre, pelo bem, pela virtude, e nunca te esqueças, nunca, deste papai que envelhece. Oh, minhas 3 Marias, Marias da minha vida, estou perdido nas 3, um pedaço em cada uma. A poesia a que me referi, há instantes atrás, me corrigiu. Devo dizer que a mesma capacidade de ler nas entrelinhas, como aconteceu com os autos da devassa, e de persuadir pela argumentação, teve o meu pai, quando eu, péssimo adolescente, saindo da adolescência, aos 18 anos, chegando altas horas da noite, deparei sobre um móvel que ainda existe na nossa casa, um etagere, um papel, que eu percebi que eram versos. Eu coloquei a chave do carro e li uma poesia para meu filho. Quando publicávamos a obra, papai me pediu que não publicasse, porque gostava muito de mim e achava que eu não merecia. Então eu fiz questão que fosse publicado. O amor que tenho no fundo do meu peito é agora muito mais puro, muito maior, muito mais santo. É um amor silencioso, que embranquece os cabelos, que absorve o pensamento, mas não o impede de afadigar-se com obrigações outras. É silencioso, vive à sombra, não se manifesta, senão num deslizar de brisas frias, aquelas velhas brisas de minhas velhas madrugadas. Ah, meu filho, se você soubesse que mundo de amor existe nas impertinências de seu pai, nas ranzinzices do velho, nas implicâncias dele, nessas coisas que ele tem, tantas vezes irritam e dão vontade de você sair gritando que é gente. Se você soubesse quanta ternura existe nas advertências de sua mãe, nas dúvidas dela, nas vacilações que ela tem, nas incertezas que parece temer, nos medos que revela, que lhe parecem minimizações intoleráveis. Se você soubesse o quanto custam de dedicação, de vivência, de aprendizado sofrido, de experiência que arrancou folhas e folhas do calendário vertiginoso da vida, você teria mais paciência conosco. Seria talvez mais você junto de nós, procuraria a nós mais íntimo, mais amigo. Temos uma coisa em nós, meu filho, para você, por você. Alguma coisa que urge que lhe passemos, porque já vai longe nossa maratona, e antes de cair, queremos falar que vencemos, que nos realizamos, que cumprimos nossa razão de ser, que não secamos, que não desbaratamos o dom de Deus, que demos um homem ao mundo, e nesse homem que resume nosso tudo, está toda a nossa esperança. Você vê nossos erros, mas precisa ver também nossa vontade de acertar. Você vê nossas fraquezas, mas precisa sentir também a força de nossa vontade e o poder incontrastável de nosso amor, a soberania desta afeição. Até Deus quis ter um filho, até Deus quis ter um pai, para dizer a mais bela poesia: Ele está em mim e eu nele. Você é o nosso futuro. Somos a noite, quando muito, a madrugada amorosa que se debruça nos outeiros, querendo adivinhar a aurora que vai despontar, e orvalhando o campo com lágrimas, na mais pura, mais eloquente
e mais santa forma de vida. Vivendo de amor, só de amor por você, morremos de amor. Falta pouco, muito pouco, para eu terminar. Falando exatamente de um leitmotiv da poesia de Brooks. A poesia de Brooks sempre celebrou a madrugada, sempre celebrou a aurora. Nome de um dos livros, inclusive. E parece biográfica. Uma poesia que escreveu, que reflete algo da juventude. Eu vejo em Jogo de Espelhos um soneto clássico, harmoniano, que depois seria traduzido em versos brancos, mostrando quem seria o inimigo invencível. Como é um livro dedicado a ser lido. Virgininha, como sempre conhecida. O soneto se chama Céu Azul. Um dia li, dizia certa lenda, que um certo grego deus, amando um dia, sem ser amado pela linda prenda de seu amor, mudou-a em planta esguia. Infeliz, que chorou a triste venda, que para sempre a amada lhe escondia. Mas para tê-la sempre, em toda a senda, de um ramo fez a flauta, assim dizia. Assim também amei, mas fui amado, e mais que o Deus, feliz por ter achado aquela que brilhou nos sonhos meus. Mas, ó querida, alguma divindade invejosa de mim, e por maldade, transformou-te no azul dos nossos céus. Essa poesia faz um jogo com uma hora de aurora, que seria a sua despedida. Quantas e quantas vezes acordávamos, ele e eu, para partir de madrugada para os nossos roteiros. Uma hora de aurora. E esta terá sido a sua última viagem, exatamente no raiar do sol, quando ele nos deixou. É um prazer partir de madrugada, no fim da madrugada, nos primeiros alvores da antemanhã, e viajar, seguir para longe, os olhos buscando os horizontes que se desvendam, novos, inexplorados, desconhecidos e belos, puros, cheios da luz da manhã. No labutar noturno do homem, no esforçar-se no calor e no escuro, deve existir uma hora, uma aurora, uma hora de aurora, agora, preparando o eterno. Muito obrigado a todos, a família agradece, penhoradamente. Agradecemos a belíssima manifestação do Dr. José Marcos Rodrigues Vieira, filho do confrade José Cruz Rodrigues Vieira, que está sempre presente nesta casa. Já peço desde logo autorização ao Dr. José Marcos, peço autorização desde logo ao Dr. José Marcos e ao escritor Luiz Gifone para que os textos que ambos produziram para esta sessão sejam devidamente incluídos na próxima. E o Dr. José Carlos também, por favor, para que os textos que
que os 3 produziram sejam devidamente incluídos na revista da Academia Mineira de Letras. Agradeço mais uma vez a presença de todos, sobretudo a presença da família, em especial de Dona Virgínia. Muito obrigado por partilhar conosco a noite do aniversário do nosso querido confrade. Para nós foi um privilégio essa convivência com a família e os amigos de José Crux nesta sessão especial dedicada à sua memória. Enfim, eu queria agradecer a presença de todos, dizer que a Academia é a casa da fraternidade, da convivência em torno da arte, da cultura, da educação, da memória e da história, e quero estar na internet, nas redes sociais, com uma programação intensa. Caso queiram acompanhar e participar, é um privilégio para nós. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Está encerrada a sessão. Boa noite.